Todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. Como descobrir qual é o seu? Fique comigo até o final desse vídeo. Um dom espiritual é uma capacidade espiritual dada pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:7 está escrito que foi dado dons a cada um para a edificação do reino de Deus. Em primeiro lugar, ore pedindo ao Espírito Santo mostrar qual é o seu dom, pois ele é o principal interessado em te capacitar para o propósito que ele mesmo planejou para você. Segundo, é necessário estudar sobre dons espirituais. Quais são, como se manifestam e o seu propósito. Para facilitar e te ajudar, eu vou deixar na legenda ou na descrição do vídeo textos bíblicos que falam sobre dons espirituais. E antes de partir para a parte prática, já me siga se você gosta de aprender sobre a Bíblia. Por fim, identifique o que você faz com facilidade e alegria, principalmente no contexto cristão. O que você faz, por mais simples que pareça, que impacta a vida das pessoas. Envolva-se em diferentes ministérios e trabalhos para você testar na prática onde você é mais útil e mais realizado. Peça ajuda a pessoas espiritualmente maduras para que elas possam ajudar a identificar os seus dons. Deus confirma, aperfeiçoa e multiplica os seus dons à medida que você usa. Qual você acredita hoje ser o seu dom? Léo, tem algum tipo de jejum que agrada mais a Deus? Sim, existem 3 tipos de jejuns que são poderosos. Quais são? O primeiro é o jejum por poder e autoridade espiritual. Em Mateus 17:21, durante a expulsão de demônios, Jesus disse que existe uma casta que só sai com o poder e autoridade que vem através do jejum e da oração. E quando eu devo fazer ele? Quando estiver enfrentando alguma luta espiritual, seja no ministério, no casamento, na família, nas emoções. E o segundo? O segundo é o jejum por preparação espiritual. 2 grandes exemplos que fizeram esse jejum foi Moisés e Jesus. E eu devo fazer esse quando? Você deve fazer ele quando você for cumprir algum propósito de Deus para ser fortalecido no espírito para realizar aquela obra. Seja pregar, louvar, evangelizar, cumprir o seu chamado. Pera aí, antes dele falar o terceiro, já segue ele aí para você aprender mais a Bíblia. Qual que é o terceiro, Léo? O terceiro você deve fazer quando quiser saber se algo é de Deus, for tomar uma decisão ou ter uma conversa importante, que é o jejum por discernimento espiritual e sabedoria, que foi o jejum feito por Esther junto com o povo judeu, para que ela tivesse a sabedoria e assim eles alcançaram o favor. Você já fez algum desses tipos de jejum? Comenta aí, já salva e compartilha com alguém. Léo, é pecado fazer tatuagem? Depende da tatuagem e da motivação. Mas lá em Levítico não diz que é pecado? O que está sendo condenado em Levítico é o fato de você marcar o corpo em homenagem aos mortos, deuses e ídolos, que era um ritual que o povo que era inimigo do povo de Deus fazia. Mas se a gente for seguir esse versículo, o próximo versículo diz que nós não podemos nem cortar o cabelo do lado e nem fazer a barba. O que nós não podemos é marcar no nosso corpo coisas que desagradam a Deus, como idolatria, imoralidade, a marca de uma facção ou fazer algo em rebeldia. Em quais casos é rebeldia? Nós não podemos fazer uma tatuagem ferindo outros princípios. Por exemplo, o seu pai e a sua mãe são contra e você desonra os seus pais fazendo. E sobre o nosso corpo ser templo do Espírito Santo? É por isso que nós não podemos condenar as pessoas, porque o papel de convencer essa pessoa é o próprio dono do templo, o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 10:31 diz que tudo que a gente fazer deve ser para a glória de Deus. Então se a pessoa achou uma forma de glorificar a Deus através de uma tatuagem, é entre ela e Deus. Algumas pessoas podem condenar dizendo que é vaidade, mas a foto que você está no perfil da rede social é uma vaidade. A roupa que você veste, tudo é vaidade. Afinal, esse corpo é pó e vai ficar aqui mesmo. Cada um deve examinar o seu coração e pedir direção do Espírito Santo. O papel de julgar é de Deus, o de convencer do Espírito Santo, e o nosso é de amar uns aos outros, independente de tatuagem. Verdade. E se eu te seguir, eu vou aprender mais sobre a Bíblia? Vai sim, segue aí. Quer aprender a interpretar a Bíblia? Então vem comigo. Você vai precisar identificar 3 pontos essenciais no texto, que é o texto-chave, a promessa e a condição. Aqui no exemplo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é o texto-chave? Sobre o que o texto fala? O tamanho amor de Deus ao entregar seu único filho. Existe alguma promessa nesse texto? Existe aqui, ó, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a promessa. E qual que é a condição para alcançar essa promessa? E esse ponto é muito importante, porque é o que nós vamos colocar em prática para cumprir as promessas nas nossas vidas. O que preciso fazer para alcançar a promessa? Crer no único Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê. Vamos para o próximo exemplo, Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e acharão quando me buscarem de todo o coração.
Sobre o que o texto está falando? Sobre vocês procurarem a Deus, vocês me procurarão. Qual que é a promessa? Vocês me acharão. Mas como que a gente vai achar? Qual que é a condição? Quando me buscarem de todo o coração. Já me segue aí, né? Com essa dica você já vai conseguir interpretar boa parte dos versículos da Bíblia. E no próximo vídeo eu vou trazer como entender capítulos e contextos maiores. Vou deixar uma tarefinha para você. Na legenda eu vou deixar um versículo. Deixe no comentário qual que é a promessa ou qual que é a condição do versículo. Léo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? De acordo com a Bíblia, o único pecado imperdoável é quando a pessoa tem um nível de ofensa tão grande ao Espírito Santo que chega a atribuir as ações que ele faz a demônios. E por que é o único pecado que não tem perdão? É porque o Espírito Santo é a pessoa mais importante que nós temos. É ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem atua nas nossas vidas hoje, nos levando ao arrependimento e à fé. Quando nós blasfemamos, nós estamos rasgando a nossa única esperança de arrependimento e de salvação. E esse pecado às vezes pode ser cometido na mente, um pensamento que vem, algo nesse sentido? Não, a pessoa que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela faz de forma intencional. Ela sabe exatamente o que ela está fazendo e ela quer fazer aquilo. É um nível de avulsa ao Espírito Santo muito grande. Chega a ser um espírito do anticristo que manifesta na mente e no coração da pessoa. E a pessoa que tem medo de já ter cometido, como que ela faz para saber se já fez ou não? Se a pessoa tem esse medo, essa preocupação, já significa que ela não blasfemou. Porque uma pessoa que verdadeiramente blasfema contra o Espírito Santo, ela é totalmente insensível ao Espírito Santo. Ela não tem nenhum tipo de arrependimento, de remorso, de preocupação se blasfemou contra o Espírito Santo ou não. Então, quando as pessoas às vezes sofrem esses ataques na mente, o que a gente deve fazer é repreender esses sentimentos e continuar a nossa busca pelo Espírito Santo, alimentando sempre a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Já segue o Léo aí, pra você aprender mais sobre a Bíblia. Léo, quantos livros tem a Bíblia? São 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. E como que é a estrutura dela? Ela começa com o Pentateuco, 5 livros da lei que vão de Gênesis até Deuteronômio, que fala sobre a criação, a queda, a aliança com o povo de Israel e as leis dadas a Moisés. Depois nós temos 12 livros históricos que vão de Josué até Esté, que relatam a conquista da terra prometida, os reis de Israel e o exílio do povo. E depois, são 5 livros poéticos que vão de Jó até Cantares. Eles possuem orações, louvores e reflexões de sabedoria sobre a vida e a fé. Seguidos por 17 livros proféticos que vão de Isaías até Malaquias, que são mensagens de Deus antes e durante o exílio, narra também a volta do exílio e as profecias sobre a vinda e o reinado do Messias. Pera aí, Léo. Antes dele ir para o Novo Testamento, já segue ele para você aprender mais sobre a Bíblia. E o Novo Testamento, Léo? Começam com os 4 evangelhos que vão de Mateus até João, que narram o nascimento, a vida, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Seguido pelo livro histórico de Atos dos Apóstolos, que conta como o evangelho se espalhou após a ressurreição. E 21 cartas que ensinam sobre a prática da fé, a salvação e as direções para a igreja. E o último livro é o Apocalipse, que é a revelação do fim dos tempos e a volta de Jesus para salvar aqueles que nele creem e estabelecer o seu reino eterno. Orar em pensamento para o diabo não ouvir nossas orações é uma boa estratégia? Tem muitos que ensinam isso, mas será que o diabo realmente ouve nossa oração? Vamos ver o que a Bíblia diz? Aqui em Mateus capítulo 6 diz que quando nós oramos, o Pai nos vê em secreto. Se o Pai está nos vendo em secreto, significa que ninguém mais está vendo. E tem mais, Hebreus 10:19 diz que quando nós oramos, nós acessamos o Santíssimo Lugar. Por meio do que Jesus fez na cruz, nós temos esse direito. E só acessa esse lugar quem tem o sangue de Jesus. Eu também tinha esse entendimento errado, mas o Santíssimo Lugar, o lugar da oração, não tem lugar para o diabo. Não há problema orar em pensamento, só não pode ser com medo do inimigo ouvir, porque a nossa oração é o nosso momento secreto com o Pai. E ainda que o inimigo ouvisse, ele não tem poder para atrapalhar o poder de Deus para realizar aquilo que nós estamos colocando na direção dele e cumprir o plano que ele tem para a nossa vida. E se esse conteúdo foi bênção para você, já me siga para mais conteúdos como esse. Você sabia que os porcos não conseguem olhar para o céu e isso tem a ver com algo que Jesus disse? A anatomia do porco não permite que em sua posição normal ele incline o pescoço ao ponto de olhar para o céu. Em Mateus 7,6, Jesus disse que não devemos lançar pérolas aos porcos, porque eles a pisotearão. O interessante é que no capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz.
mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será coberto de trevas. E fica mais interessante ainda quando a gente vai para o próximo versículo, onde o próprio Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar a Deus e odiar o dinheiro, ou você vai amar o dinheiro ou odiar a Deus. Se a gente olhar somente para esse mundo, a gente vai ver que quem governa e quem controla é o dinheiro. São os grandes poderosos, quem tem o poder do capital. Mas acima desse mundo existe um mundo celestial. Então quando Jesus disse, não deem pérolas aos porcos, ele está dizendo, não deem o que é celestial para aqueles que só têm olhar para o que é do mundo, para as riquezas, para os prazeres do mundo. Então nós precisamos decidir se vamos agir como porcos, que a nossa felicidade, o nosso prazer e a nossa busca está nesse mundo, ou se vamos agir como filhos de Deus, que os nossos olhos estão voltados para o que é espiritual, para o que é celestial e para a vida eterna com Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que se nós buscarmos somente o que é da terra, nós somos os homens mais miseráveis do mundo. Léo, tem alguma oração que Deus não ouve? Sim, existem 3 tipos de orações que Deus não responde. Qual que é a primeira? A primeira é oração por motivos egoístas, por seu próprio prazer e até orações contrárias. Em Tiago 4,3 diz que aquele que pede por seu próprio prazer, por motivos egoístas e até quem faz oração contra outras pessoas não vão receber a resposta daquela oração da parte de Deus. E a segunda? A segunda é a oração feita sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Tiago capítulo 1 está escrito que aquele que pede algo ao Senhor, mas duvida, ele não pode pensar que vai receber alguma coisa do Senhor. O principal elemento da oração precisa ser a fé e a convicção de que Deus pode fazer aquilo que você está pedindo. Antes dele falar a terceira, já segue ele aí para você aprender mais sobre a Bíblia. E a terceira, Léo? A terceira é oração sem arrependimento. Salmo 66, o salmista diz que se ele tivesse escondido seus pecados, Deus não ouviria a sua oração. Muitos não têm as suas orações ouvidas porque estão abraçando o pecado, acobertando o pecado e não se arrependem e não confessam ele diante do Senhor. Mas Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido e que se entrega a ele. Você já sonhou expulsando demônios ou costuma sonhar? Saiba 3 coisas que pode significar. A primeira é batalha espiritual. Talvez você tenha vivido lutas na família, no trabalho, perseguições e lutas em várias áreas. E esses sonhos podem estar vindo a você para mostrar que essa luta não é carnal, mas é espiritual, de acordo com Efésios capítulo 6. E esses sonhos seriam uma forma de chamar sua atenção para o mundo espiritual. A segunda coisa que pode significar, ainda mais se você costuma sonhar diversas vezes, é confirmação de autoridade espiritual. Em Lucas 10:19, Jesus disse que nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E muitas vezes esses sonhos vêm para a gente ter essa confirmação e essa convicção dessa autoridade espiritual que nós temos sobre principados e potestades. Antes de eu falar a terceira, se você é alguém que se interessa por assuntos espirituais, já me siga para mais conteúdos como esse. A terceira coisa pode ser um chamado para intercessão ou um dom espiritual, principalmente se você sonha expulsando de pessoas conhecidas. Em Lucas 22:31 e 32, Satanás pede a alma dos discípulos para serem peneiradas, mas Jesus disse que intercedeu pelos discípulos. Então esses sonhos podem ser uma forma do inimigo estar te afrontando contra a vida daquelas pessoas e você pode, pela autoridade de Jesus, interceder por elas. 3 filmes que todo cristão precisa assistir. Será que você já viu algum deles? Eu confesso que o terceiro foi o melhor filme que eu já vi. O primeiro mostra como a cruz de Cristo pode impactar a nossa vida de uma forma profunda. Nos mostra 12 histórias diferentes que se cruzam por causa da fé. E cada uma delas nos leva a refletir sobre o que realmente significa crer e nos inspira a viver uma fé verdadeira e intencional. O nome do filme é Você Acredita? O segundo nos lembra que existem batalhas que só podem ser vencidas com os joelhos no chão e nos mostra que a oração tem poder para transformar situações impossíveis. É uma verdadeira aula sobre guerra espiritual e a importância de levar a oração a sério. Eu estou falando do filme Quarto de Guerra. Antes de revelar o último, me conta aí qual filme já marcou a sua vida e qual você indicaria pra gente assistir. Aproveita e já me segue aí se você gosta de conteúdos cristãos. O terceiro é a história de uma mulher machucada pelo passado e que vive sem esperança, até encontrar alguém guiado por Deus que mostra pra ela o que é o verdadeiro amor. O filme é inspirado no livro do profeta Oséias e nos mostra o amor incondicional de Deus. Fala sobre cura, restauração, perdão e nos faz pensar no quanto Deus nos ama, mesmo sem a gente merecer. O filme é sensacional e se chama Amor de Redenção.
Léo, a gente vai reconhecer os nossos familiares e amigos na eternidade? Em 2 Samuel 12, Davi diz que reencontraria com seu filho que faleceu. Em Mateus 8:11, Jesus disse que muitos vão se assentar com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Isso mostra que a gente vai manter a nossa identidade e a gente vai reconhecer aqueles que forem salvos. E a gente vai se lembrar do passado? Isaías 65:17 diz que as coisas passadas não serão lembradas. Embora a gente reconheça as pessoas que forem salvas, nós não teremos saudades e nem mesmo lembranças aqui da terra que possam nos causar dor, mágoa ou algum tipo de sofrimento, porque nós estaremos em perfeita paz e em perfeita alegria. E a gente vai ter família, marido, esposa, pai, filhos. Em Mateus 22, Jesus disse que nós seremos semelhantes aos anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Em Mateus 12:50, ele diz que todos aqueles que fazem a vontade do Pai, esses são sua mãe, seu irmão, sua irmã. Na eternidade, nós seremos uma única família de filhos e filhas de Deus, vivendo relacionamentos perfeitos, sem divisões e sem distinções. Entendi. Como aprende mais sobre isso? Só ler a Bíblia e seguir o Léo. Léo, é pecado ouvir música do mundo? Na grande maioria dos casos, sim. Como assim? É porque em 1 Coríntios 10 vai dizer que nem todas as coisas edificam e que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Em Filipenses 4:8 diz que a gente só deve ocupar a mente com o que é amável e digno de louvor. Em Romanos 12:2 diz que nós não podemos conformar nossa mente com as coisas desse mundo. Então encontrar músicas seculares que se encaixam nesses três princípios é muito difícil. Tem até música cristã que não encaixa. E como identificar essas músicas? Nós devemos evitar todo tipo de apologia à imoralidade, crime, violência, drogas, adultério, ostentação de bens, mentiras, coisas que nos fazem lembrar de um passado que a gente sofreu, nos lembra de uma pessoa que fez mal, que não foi bom para nossa vida. Tudo isso não nos edifica e a gente não deve alimentar a nossa mente com isso. Isso vale para músicas, séries, filmes e jogos. Nós devemos buscar coisas que nos edificam. Nossa, aí fica difícil achar mesmo, hein? É, meu irmão, a porta é estreita. E como que eu aprendo mais sobre a Bíblia? Aí é só continuar lendo e me seguir. Léo, se eu orar em voz alta, o diabo ouve? Ouve. Eu posso orar só em pensamento, então? Pode. Então eu vou orar em pensamento. Mas nesse caso é errado, porque se você ora em pensamento com medo do diabo ouvir, isso significa que você não confia que o Deus que você está orando é mais poderoso do que o inimigo dele. Verdade, né? E como que eu aprendo mais sobre isso? Aí é só me seguir. Será que só é salvo quem é batizado? Essa é uma dúvida que muitos têm por conta do texto de Marcos 16:16, que diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que o versículo está dizendo aqui não é que será condenado aquele que não se batizar, mas aquele que não crê. Mas agora olha o que Efésios 2:8 diz pra gente entender isso. Antes me siga se você gosta de aprender sobre a Bíblia. Pela graça sois salvos por intermédio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e nenhuma obra, seja batismo ou qualquer outra coisa, é capaz de nos salvar. Mas então por que nós batizamos? Então por que nós obedecemos a Deus e fazemos coisas que Ele pede? O versículo 10 explica: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. As boas obras não foram feitas para nos salvar, mas as boas obras foram feitas antes que a gente fosse salvos, para a gente caminhar por elas e praticar elas. Então, quando a gente é salvo por Jesus, a gente é conduzido ao batismo, porque é um mandamento dele que nós devemos seguir. Mas se por um acaso não der tempo, como foi o caso do ladrão da cruz, a pessoa continua salva, porque o que salva não é a obra, mas a fé em Jesus. Então, o batismo, a obediência a Deus, a santidade, são as evidências de alguém que é salvo, e não as condições para que alguém seja salvo. Você sabia que ninguém vai pro inferno por causa do pecado? Eu sei que parece estranho, mas fique comigo até o final do vídeo. Muitas pessoas estão paralisadas, se sentem condenadas e até rejeitadas por Deus por estarem lutando contra algum pecado. Mas a verdade é que se o pecado fosse capaz de nos afastar de Deus e nos condenar, não havia esperança para ninguém. Em 1 João 1,10, a palavra diz que aquele que afirma não ter pecado, engana a si mesmo e faz de Deus um mentiroso, porque todos têm pecado. Então o que leva uma pessoa a ser condenada? Em João 3, a palavra diz que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê em Jesus será salvo, mas quem não crê está condenado. A condenação não é para quem peca, a condenação é para quem rejeita o Filho de Deus. E João 3,19 vai dizer que a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Talvez você tenha lutado contra algum pecado, mas você não aceita, você não se conforma com ele, você tem lutado diariamente contra ele. Então não sinta-se condenado por causa do pecado. Se você ama Jesus e
o aceita. E se você tem lutado contra o pecado, há favor e amor de Deus sobre a sua vida e você pode se aproximar do seu Pai. Que Deus abençoe a sua vida e se esse vídeo foi bênção para você, não esqueça de deixar um amém nos comentários e me seguir para mais conteúdos como esse. Você já orou, pediu perdão, se arrependeu, mas ainda não se sente perdoado. Eu vou ler um versículo aqui para sua alma. Antes, entenda que a gente não pode caminhar por sentimentos ou emoções. A palavra vai dizer que esse coração é mais enganoso do que todas as coisas e ele é perverso. Quantas vezes você não esteve lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, mas não sentia a presença dele? É o seu coração tentando te enganar. A prova de que você tem a presença de Deus é justamente o fato de você estar buscando ele. Esse coração não quer que você se sinta perdoado, porque quando você tira o peso da culpa, você tem forças para vencer o pecado. E o que a Bíblia diz a respeito disso? 1 João 3,20: quando o nosso coração nos condenar, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou para diante dele e disse: Pai, perdoai-os. Entenda que o perdão não depende de nós. O perdão foi estabelecido por Jesus Cristo na cruz. O perdão é uma graça, é uma dádiva dada por Deus que nós acessamos por meio do arrependimento. E quando nós nos arrependemos, o perdão nos é dado. O nosso passado é apagado. Você pode se levantar com força e com convicção de que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você é perdoado, você é perdoada. E se essa palavra foi bênção para sua vida, não esqueça de deixar amém nos comentários e compartilhar essa mensagem com alguém. Se você é alguém que tem o desejo de fazer um propósito com Deus de jejum e oração, mas não sabe como fazer nem por onde começar, fique comigo até o final que eu vou te dar instruções para 7 dias de propósito. A primeira coisa é você decidir a causa específica do seu propósito. A segunda coisa é você escolher o melhor período. Se for de manhã, você vai ficar até o meio-dia sem nenhum tipo de alimentação. Se for à tarde, você vai iniciar meio-dia sem almoçar e vai ficar até às 18 horas sem nenhum tipo de alimentação. Se for à noite, você inicia às 18 horas e fica até meia-noite, porque o jejum é justamente você tirar uma refeição e ficar sem alimentação por um período. Você vai iniciar esses períodos com oração, apresentando a Deus esse jejum e vai finalizar também com oração, entregando a Deus esse período de propósito. Você vai, durante 6 dias, ler um capítulo da carta de Efésios por dia. Ao ler um capítulo da carta por dia, você vai destacar o versículo que mais falar ao seu coração e você vai meditar e orar sobre aquele versículo. No 7º dia, você não vai fazer jejum, você vai fazer uma refeição, você vai ler o Salmo 23 e vai fazer uma oração de agradecimento a Deus e de entrega por esse período que você ficou em comunhão com Ele e em propósito com Ele. Eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso na sua vida, vai te fortalecer espiritualmente e se você tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários, compartilhe esse vídeo com alguém e me siga para mais conteúdos como esse. Léo, como saber se algo é de Deus ou não para minha vida? São 3 sinais quando algo não é de Deus. Qual é o primeiro? 1 Coríntios 14:33 diz que Deus não é um Deus de confusão. Então, se algo está gerando dúvidas, confusões, desconfortos, com certeza é um forte sinal de que não é algo de Deus. Às vezes o que é de Deus tem resistência, mas no nosso coração há paz e convicção. Provérbios ainda diz que o que vem de Deus nos abençoa e não acrescenta dores. E o segundo, o Salmo 119:105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, algo que não está de acordo com a palavra de Deus é um forte sinal de que não é algo de Deus para a nossa vida. Afinal, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é a destruição. Pera aí, Léo. Antes dele falar o terceiro, já segue ele para você aprender mais sobre a Bíblia. Qual que é o terceiro, Léo? Efésios capítulo 6 e 1 Pedro capítulo 5 mostra que o inimigo está sempre fazendo ciladas para nos afastar de Deus. Então precisamos tomar cuidado com coisas que, por melhores que sejam, estão nos afastando de Deus, porque isso com certeza é um grande sinal de que não é de Deus para nossa vida. Léo, posso beber água quando eu tô de jejum? Pode, não tem problema não, a não ser que você não queira. E qual que é o jeito certo de fazer jejum? Uai, é você tirar a alimentação, né, e ter um tempo ali de conexão com o Senhor. Tanto é que você não pode ficar mostrando para as pessoas que você tá jejuando. E para que serve o jejum? Isso nos leva a crescer espiritualmente, nos aproxima mais de Deus. Tem alguns casos que a gente pode até jejuar por causas específicas. E como que eu aprendo mais sobre isso? É só me seguir. Como fazer os 3 jejuns mais poderosos da Bíblia com um segredo que poucos falam. Primeiro é o jejum de Daniel, que é um jejum por sabedoria e discernimento espiritual. A gente pode fazer esse jejum sempre que for ter uma conversa ou
ou uma reunião séria, ou estiver prestes a tomar uma decisão importante, para que a gente esteja mais sensível à voz do Espírito Santo e ouvir a sua direção. Nesse jejum, a gente tira todo tipo de alimento que não seja vegetal e não toma nenhuma bebida saborosa. Escolha a quantidade de dias que você quer fazer esse jejum e eu recomendo a leitura de Provérbios e Gálatas, que são livros que falam de sabedoria e espiritualidade. O segundo é o jejum por poder e autoridade espiritual. Em Mateus 17, Jesus diz que existe uma casta de demônios que só sai através de uma fé poderosa, que a gente alcança através do jejum e da oração. A gente pode fazer esse jejum todas as vezes que enfrentamos batalhas espirituais. Separe um período do dia que você vai ficar sem nenhuma alimentação. E eu recomendo também a leitura de Efésios e Filipenses, que fala sobre batalhas espirituais e forças em meio a batalhas. O vídeo já tá acabando, então já me segue aí para aprender mais sobre a Bíblia. Terceiro é o jejum por preparação espiritual. Dois grandes exemplos que fizeram esse jejum foi Moisés e Jesus. A gente pode fazer ele sempre que for realizar alguma atividade ministerial, para sermos capacitados pelo Espírito Santo para realizar aquela obra. Para fazer esse jejum, separe um período do dia que você vai ficar sem nenhum tipo de alimentação. E escolha também a quantidade de dias que você vai ficar nesse propósito. Eu recomendo a leitura de algum dos 4 evangelhos, porque assim você vai ver como Jesus agia na sua vida ministerial. E o segredo é que Isaías 58 diz que o jejum precisa ser acompanhado de boas ações aos próximos e ajudar quem precisa. E não esqueça dos momentos de oração, porque o jejum é relacionamento com Deus. Léo, pode orar deitado? Pode, tem problema não. Isso não é falta de reverência, não? Deus é seu Senhor, mas Ele também é seu Pai. Vai ter momentos que você vai ter reverência, mas vai ter momentos que você vai ter intimidade. Qual que é o segredo da oração? O segredo é a fé. Independente do jeito que você tiver, o que você realmente precisa é acreditar que Deus está ouvindo o que você está falando, que Ele é poderoso para fazer o que você está pedindo, que mesmo se Ele não fizer, a vontade dele é muito melhor que a sua. E como que eu aprendo mais sobre isso? Aí é só me seguir. Você tem o hábito de ouvir louvores dentro da sua casa ou em alguns outros ambientes, como no trabalho, por exemplo, quando é possível? Qual é a importância disso? Colossenses 3,16 diz que quando nós ouvimos louvores e cânticos espirituais, a gente está permitindo com que a palavra de Cristo habite em nosso coração. E quando a gente permite louvores dentro da nossa casa, nos ambientes que a gente frequenta, além de edificar a nossa vida, nós estamos edificando e lançando a semente também sobre as pessoas que estão ali conosco. Por isso é muito importante a gente procurar louvores que cantam o que as escrituras dizem. Léo, eu devo orar para Deus, para Jesus ou para o Espírito Santo? Em Mateus 6, Jesus disse que nós devemos orar ao nosso Pai. Em João 14, ele diz que nós devemos pedir em nome dele para que algo seja feito. E em Romanos 8, diz que nós não sabemos como orar e que o Espírito Santo intercede em nosso lugar. E o que isso significa? Devemos orar ao Pai, em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Mas podemos conversar com os três, eles são um. Como que eu aprendo mais sobre isso? Leia a Bíblia e me siga para mais conteúdos como esse. Léo, quando a pessoa morre, ela fica dormindo ou já é julgada e vai para onde tem que ir? É imediato. Quem está em Cristo já vai para a presença dele, mas quem não está é lançado fora. Mas não tem que esperar o julgamento final? O julgamento final é somente o ato público, mas a sentença já é dada na hora da morte. Na parábola do rico e Lázaro, por exemplo, em Lucas 16, Jesus mostra que cada um já vai para o seu devido lugar. João 3,18 diz que quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque o juízo foi executado na cruz. Então crer ou rejeitar Jesus já determina a sentença. Mas então por que a Bíblia fala que alguns estão dormindo? Dormir é uma figura de linguagem igual a gente fala nos dias de hoje que a pessoa descansou. Moisés, por exemplo, morreu há séculos, mas apareceu acordado ali no Monte da Transfiguração. Mas as pessoas não vão ressuscitar para receber um novo corpo? Novo corpo, não nova alma. Você lembra que Jesus disse para o ladrão na cruz que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso? Um lugar na presença de Jesus antes que sejam estabelecidos novos céus e nova terra. E em Filipenses 1:23, o apóstolo Paulo diz que partir significa já estar com Cristo. Realmente, tem muitas evidências que comprovam isso. Mas como que aprende mais? Só ler a Bíblia e seguir o Léo.